Quando a gente se abre para a vida, que a gente tem coragem de dar esses passos no vazio, a vida ela tem oportunidades maravilhosas para nos oferecer. E quando a pessoa começa a aplicar o seu método, qual é o impacto mais imediato que a pessoa tem? Muitos de nós, devido ao estresse do dia a dia, a gente entra em um funcionamento baseado em sobrevivência, mas é só uma rota de fuga daquela situação. Não é o que eu realmente faria se não houvesse um perigo aqui. Quando a gente vai trabalhar com a respiração, é a única forma de você conseguir alterar o teu sistema nervoso autônomo e você trazer uma sensação de tranquilidade. Não é apenas para centrar a mente. Você consegue ter um aumento da sua capacidade pulmonar. Se a gente for olhar para atletas, isso é muito importante, pode fazer a diferença, né, total. A gente tem um vício, tanto no estresse quanto nesses nossos pensamentos. A gente pensa em algo, automaticamente tu começa a sentir, né, no teu corpo. Por quê? Essas memórias estão impressas no teu corpo e elas liberam tanto hormônios quanto neurotransmissores, né? Se a gente está com um estresse crônico, você tem uma liberação constante de cortisol. E o teu corpo fica assim, viciado nisso. Nosso cérebro, ele realmente não distingue aquilo que é real ou imaginário. Então, uma comida que me faz mal ou uma situação que me faz mal, para o meu cérebro é a mesma coisa. Eu vou te fazer pensar, nossa, tem alguma coisa errada aqui, e você começa a pensar em cenários catastróficos. Você se vicia em pensar só no que pode dar de errado, mas você esquece de pensar, nossa, mas e se desse certo? Fala pessoal, bem-vindo ao meu podcast, eu sou Everton Teixeira, trago pessoas que se destacam em suas áreas e causam impacto positivo na economia no geral e na sociedade. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, é a Dali Schmoller, Schmoller, né? Isso, acertou. Ela esteve no World Creativity Day, não tive a oportunidade de assistir tanto a exposição dela quanto a de várias pessoas, e aí tive a ideia de trazer esse pessoal todo para bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vinda, Dali. Muito obrigada, é um prazer de estar aqui e te conhecer também. Obrigado. Vou mostrar o currículo dela, né, que é bem extenso, então eu tive que trazer uma colinha aqui, né? A Dali Schmoller é empresária e mentora em autoliderança emocional, idealizadora do método Breath Out e criadora das experiências Ponto Zero e Bloom. Com mais de 6.500 horas de atendimento individual e em grupo, é referência da obtenção de clareza, equilíbrio emocional e sucesso sustentável. Pós-graduada em psicologia analítica, também se especializou em breathwork, meditação e leitura biológica, estudando com mestres nos Estados Unidos, Bélgica, França, Israel e Guadalupe. Então, nossa, é um currículo bem grande, né? Já aumentou algumas coisas, né? A gente não para nunca. Caramba, mas como é que começou a sua trajetória nessa linha, assim, do breathwork? Como é que foi? Foi uma busca interna, né? Uhum. Quando eu tinha 20 anos, eu perdi meu pai e eu estava finalizando o 4º ano de veterinária. Então, mais um ano eu me formava. E eu fui para o 5º ano, me formei, entrei no mestrado em nutrição de suínos na UEL, no Paraná, e fui ao longo do mestrado levando, né, empurrando ali com a barriga, porque na época toda essa parte de saúde mental ela não era olhada, né? Você, quando passava por qualquer coisa, era um tapinha nas costas e seja forte, segue em frente, né? E nisso eu entrei numa depressão muito profunda. Então, quando eu estava para finalizar o mestrado, eu tive aquela famosa crise existencial. No meu caso, foi bem forte. Eu estava com essa depressão com idealizações suicidas, era algo muito pesado. E eu cheguei num momento que eu falei, eu preciso descobrir quem que eu sou, sem ser os personagens que todo mundo colocou em mim, de a filha, a mentorada, a neta, a irmã, a amiga. Quem eu sou se não tiver nenhuma dessas referências? Foi então que eu fui embora do Brasil para tirar um tempo sabático e descobrir quem que eu era. E lá eu comecei a fazer esses cursos para o meu autoconhecimento. E então eu comecei a levar para amigos, para minha família, a respiração, a parte de breathwork, que é a respiração. Minha primeira formação foi no Renascimento, então foi quando eu resolvi voltar para o Brasil. Aí eu consegui causar, né, um curso aqui na data que eu ia estar chegando.
E desde então nunca parei, né? Isso foi o primeiro, acho que foi em 2017, e desde então estou nessa linha. Foi algo que aconteceu, não era algo programado. Uhum. Então, essa busca foi pessoal e aí depois, por acaso, acabou que virando uma profissão, então, na verdade. Isso. Porque assim, quando eu fazia um curso, eram normalmente cursos profissionalizantes também. Uhum. E aí eu chegava e falava assim: Nossa, fiz um curso super legal, senta aqui que eu quero te mostrar, quero aplicar, ai, preciso treinar. E era para aplicar em mim, mas eu acabava comentando e levando para os meus amigos e familiares. E aí começou que essas pessoas iam falando para outras pessoas e começaram a me procurar. E aí Uhum. eu falei: Tá, então vou fazer. E eu estava em busca já de uma nova profissão, eu já tinha entendido que eu não queria continuar na veterinária, Uhum. tanto que quando eu fui embora do Brasil, eu não quis fazer nada voltado à minha área de atuação, porque eu queria descobrir algo novo, né? Eu queria começar do zero mesmo. Uhum. E foi assim, então totalmente espontâneo, né? Eu acho que quando a gente se abre para a vida, que a gente tem coragem de dar esses passos no vazio, que a gente não conhece o caminho, Uhum. a vida ela tem oportunidades maravilhosas para nos oferecer. Mas na maior parte do tempo a gente fica muito engessado, querendo só dar o passo se a gente já estiver vendo o caminho. E não é assim que as coisas mais maravilhosas da vida vão acontecer. Aquilo que você tem garantia, ela é uma fração muito ínfima daquilo que você pode realizar se você tiver coragem e fé para dar um passo adiante. Aham. E você sente que, assim, você atender pessoas também faz parte do seu próprio processo de desenvolvimento, assim? Com certeza. Eu observo que muitas pessoas que chegaram até mim vieram, inclusive, com essa queixa da perda, especialmente do pai. E isso sempre foi algo que, mesmo nos cursos, eu fazia dupla com alguém que estava passando por isso, tinha passado por isso. E ao longo desses anos, eu acabei realizando transições dentro da minha nova profissão, dessa parte de autoconhecimento. Uhum. Então, quando eu comecei, eu era mais uma terapeuta integrativa. Então, trabalhava muito nesse lugar de dor, de sofrimento, atendia casos muito profundos. Durante muito tempo, eu trabalhei com pacientes. Das mais diversas enfermidades, mas, por exemplo, desde um câncer terminal, então eram questões sérias, né? Pacientes que não respondiam à medicação psiquiátrica. Eu tinha, né, clientes que eram psiquiatras e me indicavam seus pacientes que não estavam respondendo. Uhum. E eu gostava de trabalhar com aquilo, só que era muito pesado. E o que eu observei foi que, conforme eu fui trabalhando mais a fundo nas minhas próprias questões, eu fui deixando de ter ressonância com aquilo. Apesar de eu saber que é fácil para mim conseguir conduzir aquela pessoa, hoje eu escolho me conectar com pessoas que estão buscando mais vida e que já desapegaram ou pelo menos desejam desapegar dessa postura de ser uma vítima. Uhum. Nossa, legal, interessante. E a parte, por exemplo, o seu trabalho aplicado a negócios, assim, eu vi que tem a questão da liderança, assim, qual o impacto que você vê, tipo assim, Uhum, de imediato, assim, quando a pessoa começa a aplicar o seu método, a ser atendido por você, qual é o impacto mais imediato que a pessoa tem? uhum. Eu acredito que um dos maiores impactos é essa questão de clareza Uhum. e decisões mais assertivas, porque muitos de nós, devido ao estresse do dia a dia, a gente entra em um funcionamento baseado em sobrevivência. Então, eu quero tomar uma decisão aqui rápida, mas é só uma rota de fuga, entende? Daquela situação. Não é o que eu realmente faria se não houvesse um perigo aqui. Uhum. Quando a gente vai trabalhar com a respiração, é a única forma de você conseguir alterar o teu sistema nervoso autônomo e você trazer uma sensação de tranquilidade. E a gente fala de
ativar o nervo vago ou o sistema parasimpático, né, do funcionamento do teu corpo. E isso faz com que você possa tomar decisões baseadas em crescimento a longo prazo, decisões que você realmente deseje tomar para o seu negócio e não só algo que depois você fale: "Meu Deus, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu me enfiei nessa". Uhum. Um outro ponto é essa confiança, essa autoconfiança em si e na vida, porque a gente tem um vício tanto no estresse quanto nesses nossos pensamentos, né, negativos, esses nossos padrões. A gente pensa em algo, automaticamente tu começa a sentir, né, no teu corpo, né, "Nossa, tô com uma tensão na cabeça, já me deu um aperto no peito, nossa, apertou aqui meu estômago", né. Por quê? Porque essas memórias estão impressas no teu corpo e elas liberam tanto hormônios quanto neurotransmissores, né. Se a gente tá com um estresse crônico, você tem uma liberação constante de cortisol, e o teu corpo fica, assim, viciado nisso. Então, quando você tá ali num momento de tranquilidade, automaticamente o teu corpo fala assim: "Nossa, tá na hora daquela minha dosezinha. O que que eu vou fazer? Eu vou te fazer pensar: 'Nossa, tem alguma coisa errada aqui'", e você começa a pensar em cenários catastróficos. Você se vicia em pensar só no que pode dar de errado, mas você esquece de pensar: "Nossa, mas e se desse certo?". Então, essa mudança de percepção, de perspectiva, também é algo que faz toda a diferença, porque você para de olhar para o que pode dar errado e começa a dar força e focar naquilo que você realmente quer que aconteça. É interessante, assim, eu fiquei curioso agora para saber se esse trabalho pode ser feito com crianças também, porque, Uhum, assim, um caso particular, assim, minha filha estava com um problema na escola e ela não falava. uhum, Toda vez que perguntava para ela, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que chegou um ponto que ela começou a sentir um enjoo, não era bem um enjoo, uma coisa na garganta e no estômago e não conseguia comer. Toda vez que uhum, comia, eu passava mal, né? E aí a gente indo no médico, os exames não saía nada e não sei o quê. Aí minha esposa foi cutucando, cutucando, falando, conversando, conversando, até que ela soltou e era assim, tava sofrendo faz tempo já, né? Sendo excluída pelas amigas, não sei o uhum. quê. E aí eu fiquei curioso, com crianças também a gente faz o trabalho assim? Consegue desenvolver também. Uhum. Em geral, a depender da idade, se ainda for muito pequena, a gente trabalha com os pais. Uhum. Porque os pais, muitas vezes a criança ela tá trazendo questões internas dos pais, né, para fora, para que aí os pais se voltem para olhar aquilo com devido a: "Pelo meu filho eu faço, por mim eu não tenho coragem, mas Tá. pelo meu filho eu vou olhar". Se já for uma criança um pouco maior, ela mesma pode estar olhando para isso, mas os exercícios de respiração e esse desenvolvimento de consciência, sim, porque aí você pode trabalhar de uma maneira mais lúdica, né. E Uhum. é bem interessante que tu fala ali do sintoma, né, de não conseguir comer, de acabar vomitando, porque o nosso cérebro ele realmente não distingue aquilo que é real ou imaginário. Então, uma comida que me faz mal ou uma situação que me faz mal, para o meu cérebro é a mesma coisa. Hum. E aí eu vou acabar não conseguindo engolir aquela situação e isso vai se refletir também com outra, né, com uma comida real. Por quê? Porque tá preso, tem algo entalado. A gente até usa nessas expressões: "Nossa, ficou entalado aqui na minha garganta", né. Uhum. "Nossa, tá aqui queimando no meu estômago". Então, a gente usa essas expressões porque é assim que o nosso cérebro interpreta. E uma vez que a gente trabalhe nessa mudança de percepção, dê ferramentas para essa criança ou esse adulto sair da sensação de impotência frente àquele desafio, ele consegue, hã, mudar a sua forma de ver o mundo e mudar, consequentemente, também a sua realidade, porque aquilo perde importância, ele começa a olhar para aquilo que ele quer, e ele E, começa a criar uma nova realidade. nossa, é interessante. Aí agora eu fiquei curioso sobre uma história sua também, que eu sou um cara assim que eu tenho medo de altura, assim, não é aquele medo extremo, mas eu evito ficar em lugar alto. E eu vi que teve uma situação que você ficou presa fazendo rapel por 3 horas. Como é que foi isso? Bom, isso
Foi em 2022, eu O que estava eu para fazer observei 30 foi que anos e eu resolvi que eu conforme eu queria fui superar o trabalhando mais medo a fundo nas de não minhas ter os próprias pés no questões, chão, assim, eu Aham. fui junto da deixando de altura. ter Mas eu ressonância com sempre digo, aquilo. ao contar essa Apesar de eu história, saber que para é você você tomar fácil para mim cuidado com conseguir aquilo que você conduzir pede. aquela Pessoa, hoje eu porque escolho me conectar um com dia pessoas que antes eu estão estava buscando mais olhando vida sobre e que já algumas desapegaram ou pelo menos desejam desapegar são dessa postura de não ser bem uma dizer vítima. trilhas, né? Por exemplo, o Santiago de Compostela, que são Hum. peregrinações, aliás. Peregrinações que você faz para ter um aprofundamento espiritual. Então, foi uma época que eu estava no aprofundamento espiritual já muito grande através da meditação, né? Através da respiração, e eu queria conseguir algo a mais. E aí eu falei assim, nossa, talvez eu queria viver algo de exaustão física que me levasse a um aprofundamento espiritual. Uhum. Mas a minha ideia era fazer uma peregrinação. Só que a vida, né, falou: não, vamos te dar outra história, né? E então eu fui num domingo fazer o bendito do rapel para superar o medo, nunca tinha feito. E quando eu comecei a fazer, tem a parte primeiro que você fica com os pés, né, no paredão. Então, eu estava indo ali, ok, né? Já tinha dado um medo, mas aí respirei, continuei. A hora que chegaria na parte mais leve, que é que você não tem os pés no chão, né? Não tá apoiando em nada, e aí você desce só com as mãos, o meu cabelo prendeu na corda do instrutor. E como a gente não tinha mais apoio dos pés, ele não conseguia tirar o meu cabelo. E a gente teve que ficar ali. A opção era cortar o cabelo, né? Uhum. E todo mundo fala: nossa, eu teria cortado, eu teria cortado. Mas para mim, a questão de cabelo sempre foi algo crítico. Porque eu sempre tive muita queda de cabelo. Para mulher, né? Sempre pega muito forte essa questão do cabelo. E aí eu falava assim: tá, eu vou cortar aqui, mas depois, quanto tempo que eu vou ficar sofrendo? Eu falava assim: não, meu cabelo não, cabelo não, não vou. E lá eu vivi algo muito interessante, porque quando vinham essas ondas de pânico, eu aplicava então a respiração. A gente tem diferentes tipos de respiração para cada situação, para cada tipo de emoção, e eu aplicava então para liberar o medo e entrava em sequência em transes de meditação profundo. E durante esses transes, eu conseguia ter esse contato mais espiritual com os meus guias, né, com essa consciência maior, Uhum. que olhava para minha cara e falava assim: tá, mas por que que você está sofrendo? Você não é o corpo, vai para dentro. Uhum. E aí eu falava: meu Deus, mas e se eu morrer? Tá, se você morrer, e daí? Você não é o corpo? E aí me falava assim: olha a paisagem, olha que lugar lindo. Provavelmente você nunca mais vai estar aqui. Aproveita esse lugar, observa. Tá vendo aquela formiguinha ali no paredão? Ela não tá com medo, ela tá ali sozinha. Ela é pequenininha e ela não tá com medo. Por que que você tá com medo? E então eu tive essa prova, né, de fogo, de será que a respiração ela realmente ajuda quando você está vivendo uma situação extrema, que tem até risco de vida, que você está com um pânico extremo? E para mim funcionou, né? O fato de eu ter essa prática diária fez com que o meu corpo já estivesse também preparado para enfrentar aquilo. E um outro ponto interessante foi que lá eu tinha um torniquete na minha perna direita devido ao o cinturão, né, a cadeirinha do rapel. Uhum. Então ela cortava ali a circulação, né? E eu toda hora eu perdia a perna e essa era a questão que os bombeiros ficavam inclusive tentando me convencer a cortar o cabelo, né, porque o resgate estava demorando para conseguir chegar aonde eu estava, porque eles tinham medo que acontecesse algo com a minha perna. Ah. E através da respiração e da meditação, então eu começava a colocar toda a minha força mental para que a minha perna voltasse, que normalizasse a circulação. E toda vez que eu fazia isso, a perna voltava. Cara. E quando eu saí de lá, eu tive que terminar de descer o rapel sozinha. E aí eu cheguei no chão já levantando, os bombeiros, não, deita aí, a gente tem que te examinar. Eu tava sem nenhum dano, tinha uma unha lascada só, não tive mais nada. E a sensação de graça que eu tinha era indescritível. Então, tem muitos momentos hoje em que eu tento voltar para aquele instante em que eu estava apenas pendulando lá com o vento, sem controle de nada,
para me lembrar que realmente eu não tenho controle de nada. É um controle ilusório. Às vezes a gente acha que tem, mas eu não tenho. Pode acontecer qualquer coisa, a qualquer instante e acabar tudo. A minha respiração, eu posso soltar o ar e não conseguir trazer de volta. Acabou. Uhum. E lá, isso ficou muito presente para mim, de aproveitar aquilo que eu tenho disponível naquele momento. Lembrando que eu não tenho controle de nada. A única coisa que eu posso fazer é confiar de que vai dar tudo certo. Nossa. Como você disse, foi uma prova de fogo mesmo. 3 horas. Mas aí, no final das contas, não precisou cortar o cabelo. Não precisei. O resgate chegou, era em Floripa e tinha muito trânsito, o helicóptero já estava em outra chamada, então eles levaram muito tempo para conseguir chegar no lugar que eu estava e também subir a trilha, né, que era no alto de uma trilha. E é engraçado porque o nome da pedra é Pedra do Urubu. E aí tinha um urubu, né, voando na minha cabeça. Aí eu pensava assim, já tá aqui preparado, né, esperando acontecer alguma coisa. Nossa Senhora. A gente usa bastante a respiração também com atletas, né? Eu sou da área das artes marciais, mas eu usava meio instintivamente na época que eu competia, assim. Quando dava aquele nervosismo, já fazia uma respiração um pouco mais longa. Quando era para ativar, né, para deixar preparado para a luta, fazer uma respiração um pouco mais forte. Mas tudo de forma instintiva. Na época eu não tinha feito estudado sobre a área, nada assim. Mas meio que para mim era importante essa parte da respiração, assim. Como você vê essa parte da respiração para atletas, assim? Uhum. Olha, aqui no Brasil ainda tá um pouco fraco, né, esse movimento, porém, lá fora já tem muitos atletas que utilizam. A gente hum, tem até uma entrevista do Djokovic falando que uma das ferramentas principais para ele conseguir se manter centrado e fazer o que precisa ser feito é o breathwork. Uhum. Nós também temos em times de futebol europeu em que eles estão tendo esses treinamentos de breathwork, seja pelo menos uma vez por mês, sendo guiado, né, com um profissional e que eles possam desenvolver essa alta performance, porque não é apenas para centrar a mente. Também, quando você faz esses exercícios, você consegue ter um aumento da sua capacidade pulmonar. Se a gente for olhar para atletas que precisam correr muito, né, ou para natação, né, mergulho, isso é muito importante, pode fazer a diferença, né, total na hora de você conseguir galgar um resultado melhor. E o breathwork, ele ajuda bastante. Hã, Teve também algumas cenas, se eu não me engano, da Simone Biles, que é da ginástica, né, artística, em que ela também, utiliza essa parte da respiração para conseguir voltar para o eixo. Porque, por exemplo, quando você chega lá para uma competição, né, você vê seu oponente ali, né, começa a acelerar, né, o coração, ainda mais se tem bastante gente assistindo, né, a torcida ali gritando, botando uma pressão, se é a sua torcida, né, para você não fazer feio, se é a contrária ali, meu Deus, tá todo mundo contra mim. Ah, Isso ativa esse nosso instinto biológico mais primitivo, de eu estar em perigo, né? De que a qualquer momento algo ruim vai acontecer comigo. E se eu não tivesse preparo de uma mentalidade forte, realmente, e a respiração ela te ajuda nesse lugar de disciplina da mente, eu acabo indo para cedendo esse meu instinto biológico, em que pode até mesmo me dar um apagão, pode, né, tremer as pernas e faltou força, né, deu um branco. Nossa, não sei onde que eu estava com a cabeça, de repente eu travei, que a gente vê tanto, né, das pessoas falando, e com a respiração, se você ficar ali antes de você entrar, respirar fundo, soltar devagar, para centrar, trazendo de volta para o eixo, trazendo para centrar nessa linha, né, central do nosso corpo. Soltando o ar devagar, você vai centrar. Que nem tu falou ali, eu quero ter mais energia. Trazer uma respiração de fogo, né, em que eu vá estar ativando mais o meu plexo solar, essa região do meu estômago. Então, trazendo uma respiração mais assim. Essa respiração, ela vai aquecer e vai te trazer mais energia, mais força. uhum.
Mas se eu tiver, por exemplo, ali com a mente morrendo de medo, cheio de paranoia de que tudo vai dar errado, que eu não vou conseguir, se eu fizer direto uma respiração assim para força, eu posso não entrar numa onda de pânico, porque a respiração curta, ela passa para o nosso cérebro que eu estou em perigo. Então, o ideal é que primeiro eu consiga trazer uma respiração que eu me centre, que eu tranquilize, e aí eu passe o comando correto de, não, agora essa respiração é porque eu vou trazer mais força para mim. Eu já estou me sentindo poderoso, eu estou me sentindo centrado, nada pode me deter, e com essa respiração eu tenho energia para fazer isso acontecer. Uhum. É respiração de fogo que você falou que chama, né? Uhum. Eu fiquei curioso, em qual contexto, por exemplo, um líder, uma pessoa que trabalha numa empresa, um líder de empresa, CEO, ele usa esse tipo de respiração especificamente, assim? Uhum. Uma reunião difícil. É a mesma coisa de você entrar numa arena. Aham. Porque às vezes você tá ali, seja de clientes com quem você precisa fechar algo. Esses clientes, eles podem ter uma representação na tua psique de como se fosse você entrando na cova dos leões, né? Uhum. Meu Deus, e agora? Porque a depender, essas pessoas vão te encurralar. O mesmo se dá com os seus funcionários. Às vezes, os seus funcionários não estão muito felizes. Ou eles acham que você é o leão e então eles estão todos lá encolhidos e não conseguem se expressar. Se eu não consigo me sentir seguro para me expressar, o meu rendimento vai lá embaixo, porque eu estou mais preocupada em manter a minha segurança do que em criar Uhum. aquilo que eu poderia estar criando. Então, um líder, ele pode estar utilizando essas respirações para se centrar. O fato de fazer uma respiração de fogo, isso também aumenta um pouco o teu campo energético, então te traz eh, o teu campo magnético, ele fica um pouco maior, e isso faz bastante diferença quando a gente chega, né, em um ambiente, porque você já deve ter percebido de pessoas que tá cheio de gente aqui, aquela pessoa chega, todo mundo olha. E a pessoa, ela nem precisa estar vestida estranha, não tá falando alto, não tá nada. Ela chegou, todo mundo vira, todo mundo vai virar para olhar aquela pessoa. Uhum. Enquanto que tem pessoas que elas podem chegar ali com o cabelo azul, com uma roupa extremamente colorida, fazendo até plim-plim, que todo mundo só vai olhar assim e virar, nossa, nada a ver. Então, é muito mais sobre a energia que essa pessoa está passando do que sobre como ela está vestida, realmente o que ela está trazendo, né? Hoje a gente está numa era em que a aparência está muito forte. Só que as pessoas esquecem que a aparência não se sustenta. Chega um momento em que você pode estar com o melhor terno, o melhor vestido, o cabelo, maquiagem mais bonito, pode ter muito conhecimento intelectual, só que a tua insegurança vai transparecer. Se você não conseguir ter confiança em si mesmo e na vida, não conseguir sustentar esse lugar em que você está. Nossa, é interessante. Principalmente essa parte, né, da energia, assim, eu nunca parei para pensar nisso, né, na relação que tem, né? Mas, e aí, você fazendo um trabalho de respiração, você consegue fazer com que essa energia, você tenha mais confiança, né, para ter uma energia mais, como é que se diz? Transparecer mais essa confiança para as outras pessoas, então. Sim, por quê? Como eu te falei antes, é a forma de você controlar o teu sistema nervoso autônomo. Uhum. Se eu tô aqui sentada perto de você e eu tô tentando manter aqui uma postura de, nossa, eu tô confiante, mas meu coração tá o quê? Tá acelerado, tô com taquicardia, a minha pupila, ela vai dilatar. Por quê? Porque eu tô com medo, então tô procurando os predadores à minha volta. Eu tô com a respiração travada porque eu tô aqui preparado para que a qualquer momento eu sair correndo. A energia da outra pessoa, ao entrar em contato com uma pessoa que está trazendo isso, e é uma percepção muito sutil, é do nosso campo de sobrevivência, entende? É um instinto animal mesmo, né? Ela vai te farejar, digamos assim, ela vai perceber, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Não, eu gostei do projeto que você me trouxe, você é alguém interessante, tem uma aparência, mas tem alguma coisa aqui que não tá legal. Tem alguma coisa que tá estranha, não sei.
vou precisar pensar um pouco mais. Uhum. E aí a pessoa ela não fecha, por quê? Porque você tá cheirando a medo ou você tá parecendo o lobo em pele de cordeiro, se você tá vindo com segundas intenções, se as suas intenções não estão claras. Se é uma pessoa que não é tão ludibriada, assim, né, por estado de fantasia, se ela tem uma sensibilidade um pouco maior, se é uma pessoa mais firme nela, não digo místico, é de uma pessoa mais centrada nela mesma, Uhum. mais conectada consigo mesma, ela vai perceber essas questões do teu campo, tanto energético quanto biológico. E para ela vai ter algo estranho e vai fazer com que ela não consiga confiar em você para fechar um negócio. Uhum. Você falou centrada em si mesmo. Isso tem a ver com introspecção ou não tem nada a ver, assim? Não, você pode ser uma pessoa extrovertida, alegre, entusiasmada e ainda assim ser uma pessoa centrada em si mesmo. Uhum. As pessoas sempre se colocam muito nesse lugar de 8 ou 80 e a gente deve buscar sempre o caminho do meio, o equilíbrio. Uhum. Então, existem momentos em que eu preciso estar em introspecção, em ter momentos de solitude, até para que eu consiga desenvolver o meu campo, perceber o que é meu, o que é do outro, né? E fazer esse balanço do meu dia. Mas eu também preciso estar com as pessoas. Uma pessoa que tem muita dificuldade em se abrir, em conversar, e aí ela fala: "Ai, mas eu sou assim". Você aprendeu a ser assim. Uhum. Por quê? Porque é mais seguro para você. Eu já tive casos de clientes que eu fui trabalhar, por exemplo, a espontaneidade. E a pessoa, acessou que quando tinha mais ou menos 7 anos de idade, era aquela criança, né, curiosa, tagarela, e alguém chegou e brigou com ela, criticou ela. Ela estava passeando na casa de uns amigos dos pais e essa pessoa chegou e veio e criticou ela na frente dos pais, de todo mundo, e ela ficou com muita vergonha. Uhum. Desde então, ela se tornou uma pessoa aqui, ó, até a postura, né, fica aqui encolhidinha, fica os ombros meio para cima, né, que a nossa postura, ela vai se tornando um traço do nosso caráter também, Ah. ali fechada. Por quê? Porque ela não podia se expressar, ela não se sente segura para isso. Agora eu fiquei curioso também sobre uma coisa. O pessoal, eles acabam, então, quando eles começam o trabalho com você, acabam resgatando memórias que estavam lá no fundo e que eles não lembravam mais, assim? Sim, tem muita gente que acessa isso de maneira inconsciente, né? Aham. Por quê? Uma representação muito fácil de entender é você pensar aqui. Nós estamos aqui sentados, de repente toca o teu telefone e você fala: "Nossa, eu preciso atender, porque é alguém aqui da minha família e eu preciso atender". Você atende e é uma notícia terrível. "Olha, fulano sofreu um acidente, tá no hospital, tá entre a vida e a morte". A primeira coisa que você vai fazer vai ser você vai travar ali a tua respiração, você não vai ter você vai Uhum. o mesmo ocorre se você levar um susto no trânsito, se você bater o dedinho do pé na quina do móvel, a primeira coisa que você faz é segurar o ar. Nisso, você está registrando essa imagem em pausa, que a gente fala. Você grava todos os detalhes de como que você estava, e se você estava comendo alguma coisa, estava tomando água, como que estava a temperatura, como que era o ambiente, o dia, a hora, tudo. O teu cérebro grava tudo, ele adora cenários. Uhum. E mais do que isso, fica registrada essa emoção aonde você sentiu o impacto no teu corpo, porque a gente pode receber a mesma notícia e eu senti isso como uma apunhalada no meu peito e você sentir de uma maneira completamente diferente, algo que tirou teu chão. São percepções diferentes que podem vir de uma mesma situação para pessoas diferentes. Nisso, quando a gente traz um tipo de breathwork, que seria a de hiperventilação, uma respiração holotrópica, em que eu trabalhe com mais memórias viscerais, essa pessoa pode começar a trazer à tona essas memórias que fizeram com que ela assumisse determinados comportamentos e também sintomas físicos, porque os nossos sintomas físicos, eles também são uma forma do nosso cérebro sinalizar para um conflito que eu estou alimentando. O sintoma, ele nunca mente, ele sempre está sinalizando algo que eu vivi.
Por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que ela me trouxe procrastinação. E aí eu fui conversando com ela, pedi, nossa, mas você sempre procrastinou? E ela, né, antigamente não procrastinava, né? Já é uma pessoa mais velha, eu falei, na tua antiga profissão, né, você procrastinava? Não, nossa, até cresci muito rápido. Nossa, foi muito rápida a minha ascensão. Quando eu vi, já estava num posto, né, de gerência geral, de liderança, então me destaquei muito rápido. Eu falei, ok, olha o detalhe. Essa pessoa, devido ao cargo que ela ocupava, ela foi sequestrada. E a família dela inteira ficou com uma arma para que ela fizesse o que os sequestradores queriam. Então, o meu destaque leva a minha família e a mim mesmo a passar por algo perigoso, algo que pode acabar com o meu clã. Qual que é a solução? Eu não fazer, porque se eu fizer, eu vou me destacar. Então, eu não vou fazer. Para mim, eu já percebi que toda vez que eu começo a procrastinar, existe alguma emoção que tá aqui, ó, saindo, né, no airbag, e eu não tô querendo olhar. E aí, quando eu paro, vou lá respirar e permito que isso venha à tona para que eu tome consciência, em seguida eu consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. Nossa, legal. E, assim, do CEOs, assim, presidente de empresa, eles trazem feedback, assim, em forma de números, assim, desde que eu comecei o trabalho com você, minha Hum, empresa cresceu não sei quantos sim, por cento, assim. sim. Trazem essa ascensão financeira, é muito comum, Uhum, porque está relacionada com o nosso sentimento de merecimento, de alto valor. uhum. Então, quanto mais eu me sinto valorizado, quanto mais eu me valorizo, menos depende da valorização externa, mais o externo acaba me valorizando também. Aham. E eu consigo sustentar mais o sucesso. Porque muita gente pode falar: nossa, se eu fosse o Donald Trump, nossa, eu também ia ser o cara. Mas você já parou para pensar a construção de personalidade para você se tornar um Donald Trump? Porque se você é a pessoa que fica triste com qualquer comentário, se você tem ali uma perda de dinheiro no seu trabalho, você fez um investimento, não deu certo, você vai lá, cava um buraco maior do que de um tatu e se enfia naquele buraco, se sentindo, ai, nossa, pobrezinho de mim. Você acha que o Donald Trump tem essa postura? A gente sabe já de quebras que ele teve e que cresceu exponencialmente depois, como se nunca tivesse tido aquela quebra. E aí fala, ai, é o termostato financeiro dele, ele nasceu assim. Não, ele desenvolveu aquela mentalidade, ele desenvolveu aquela capacidade de sustentar o sucesso. Chegar no sucesso não é algo tão difícil assim. A gente vê várias pessoas que chegam e que logo acabam desabando. Por quê? Porque não sabem sustentar. Quando eu tô lá em cima, vem sentimentos de culpa, porque às vezes meus amigos, familiares não estão vivendo isso, estão tristes. Vem a cobrança de que, ai, você agora pertence àquele grupo lá, você não pertence mais aqui com a gente. Vem as críticas de que você deveria estar fazendo algo diferente do que você está fazendo. E tem muita gente que cede, porque o pertencimento é uma questão biológica nossa também. Se a gente não trouxer isso de maneira consciente, a gente sabota a nossa vida inteira, relacionamento, carreira, dinheiro, tudo para continuar pertencendo. Porque um animal que é excluído do bando, ele tem mais chances de morrer, né? Aham. E o mesmo se dá com a gente na construção da humanidade. A gente começou a viver mais quando a gente começou a viver em bando. Então, para esses clientes, eles veem muito essa capacidade de sustentação financeira maior, de conexões. Isso também é algo fantástico, assim, que eu gosto pra caramba, que é quando você começa a conseguir visualizar aquilo que você quer, mas de uma maneira a sentir. Não como se você visse um filminho, ah, eu quero viver aquilo, mas como desejo, né, utópico, mas você sente aquilo como se já fosse real, né, em todas as suas células. E quando a gente elimina essa carga negativa, isso vai se tornando cada vez mais possível.
vão ocorrendo as sincronicidades da vida. Então, nossa, você não vai acreditar, eu estava lá em um lugar, de repente chegou uma pessoa, essa pessoa era de tal empresa e me proporcionou isso. Uhum. Teve um caso de um cliente meu, ele sempre vivia, né, nessa tensão, assim, de nossa, será que no final do mês eu vou dar conta e não sei o quê. E, tipo, era uma pessoa com um potencial incrível, já estava num meio, entende? Não era questão de ambiente, porque ele já convivia no meio, assim, de grandes players, Uhum. mas não se desenvolvia. Tipo, ele parecia, tu olhava para ele, tu parecia. Mas quando ele trazia, assim, a vida estava totalmente caótica. E aí a gente começou a trabalhar. Olha que interessante. Acabou que eles foram desenvolver um café. Se eu não me engano, era para o Barcelona, uma marca de café para o Barcelona. E, tipo assim, foi algo que ele conheceu o cara num dia que ele foi jogar bola, e daí o cara era amigo de um cara do Barcelona Caramba. e fez a conexão. Uhum. Então, quais são as chances? Não é mais você tendo que correr atrás. A gente tem que fazer a nossa parte, entende? Mas hoje se vende muito essa ideia de exaustão, de pressão, de sofrimento. Uhum. E se a gente for olhar uma interpretação bíblica, nos diz que aquele que tudo tem, tudo será dado. Se eu estou nessa ideia de sofrimento, eu estou numa ideia de que eu não tenho nada, que eu preciso, que eu quero, que não vem. E quando eu mudo isso, as coisas me encontram. Não. Teve uma outra cliente minha, ela é uma expert de vendas, e ela tinha muita dificuldade para vender. Ela treinava times de vendas de outras pessoas, e quando era para ela se vender, ela não conseguia. Caramba. Né, e é super comum, especialmente para mulher, isso é super comum devido a uma questão mesmo cerebral, gente. É uma questão mesmo que a gente tem. Uhum. E ali ela ficava naquela dificuldade, o valor dela, né, pessoal, então estava indo lá embaixo. E a gente começou a trabalhar isso. Ela de férias ia para os lugares, as pessoas encontravam, né, às vezes um conhecido falava assim: "Nossa, fulana, eu quero muito fazer um trabalho com você". Tipo, não era mais ela indo, as pessoas chegavam. Por Uhum. quê? Porque ela estava nessa vibração real de abundância e não "Ai, nossa, eu quero ser próspero", mas vibrando totalmente na falta e na escassez. Aham. E aí você sente que você disse que no esporte aqui no Brasil ainda não tem uma adoção muito grande do breathwork. E nas outras áreas, a parte empresarial Uhum. ou as pessoas comuns também, como é que tá? O breathwork ele está começando agora um pouco mais aqui no Brasil. Uhum. Só que o que eu observo é que eles estão ainda muito centrados só nessa parte da hiperventilação, que seria dar esse barato, assim, né? Que aí eu associo muito, por exemplo, com as banheiras, né, de gelo, Sim. né, para resistência. Só que o breathwork em si, ele vai muito além de uma simples hiperventilação, porque tem momentos em que eu não vou querer hiperventilar, muito pelo contrário. E se eu aprender, o que a gente chama de marchas da respiração, eu consigo, através de práticas simples, ensinar o meu corpo esses comandos, e se transforma até em algo automático nas situações eu já fazer isso. Isso também me traz muito mais autoconsciência. Quando eu tenho autoconsciência, quanto mais eu tiver, eu consigo perceber mais facilmente essas nuances, né? A bendita intuição, ela fica mais aguçada, e para que eu também faça, né, negócios melhores, né? Eu consigo perceber o que está por trás do sorrisinho amarelo, às vezes, né, Aham. das pessoas. Então, eu vejo que nas empresas está começando a abrir. Algo que eu acho bacana, né, eu sou apaixonada por meditação, eu acho que todo mundo deve buscar, né, é uma prática que você desenvolve como qualquer outra coisa. Se você não fosse persistente, nem falar, nem comer, nem andar você fazia, porque você errou muitas vezes antes de acertar, né. Uhum. E a meditação, ela é assim a melhor forma de se autoconhecer e de se desenvolver e de conseguir um aspecto de satisfação integral na vida, mas como ela exige um pouco mais de você, as pessoas têm muita resistência, né? Ai, não consigo, a minha mente não para, isso e aquilo. Então, a respiração, ela quebra bastante disso, né? Essa resistência que às vezes se tem com a meditação, com o mindfulness, né, em geral. Por quê? Se eu pedir para você aqui, respirar
5 respirações. Se eu te falar, faz 5 respirações assim, você já vai sentir uma mudança automática na tua química cerebral, no teu corpo, vai relaxar, né? Então a mudança é imediata e isso faz com que as pessoas tenham uma aceitação muito maior do que se for uma prática um pouco mais complexa, cheia de 9 horas, né? Porque a nossa mente, ela acha lindo o complexo, só que para colocar em prática ela não vai. Uhum. Tanto colocar em prática quanto continuar fazendo, né? Tipo, você faz uma vez, aí você faz duas, aí na terceira, vou fazer. Algo que às vezes tem de resistência é que, assim, nessas práticas de hiperventilação, é muito comum vir essas emoções mais fortes para fora e as pessoas podem ficar com medo, porque você começa a perder o controle, começa a dar, né, tipo, uma agonia muito forte, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu hoje, particularmente, devido tanto à prática que eu tive comigo mesma e com todos os meus clientes, né, até hoje, é, eu consigo fazer com que seja menos dramático esses processos e consigo passar essa segurança, né, um pouco mais forte para os meus clientes, para que eles consigam se soltar e acessar o que eles precisam acessar. Nem sempre você vai acessar de maneira consciente, vai enxergar algo. Às vezes a única coisa que você precisa é voltar a ter um pouco mais de intimidade com o teu corpo, se permitir a sentir o teu corpo. E qual é, assim, como que funciona uma sessão com você, né? Uhum. Sessão típica, assim, no geral, e qual é a frequência ideal, né, para se Uhum. praticar? Hoje eu trabalho com programas, né, de mentoria. Dificilmente eu trabalho com sessões avulsas, porque eu entendo que é uma construção que a gente precisa fazer, né? Uhum. Então, geralmente essas sessões têm duração de 1h30, 2 horas. Então são sessões bem longas em que a gente vai conversar bastante, porque eu consigo, através de sintomas físicos que você me traz, a forma como você está falando, expressões que você usa, já entender muito dos teus conflitos, o que você está vivenciando e te ajudar nessa reprogramação sem que você nem perceba. Uhum. E aí a gente entra nessas práticas mais subjetivas, né? E que daí são muito variáveis de pessoa para pessoa e qual a técnica que eu vou utilizar. Eu falo que não existe uma receita de bolo, né? A gente é uma caixinha de Pandora, cada um vive de uma forma, então todo o conhecimento que eu vou agregando, eu sou muito curiosa, gosto muito de estudar, aprender muitas coisas, tudo isso vai me auxiliando para conseguir fazer as conexões necessárias e mostrar para essa pessoa o que eram pecinhas soltas para ela, né? Já dizer, olha, é esse aqui teu quebra-cabeça. Fez sentido? Nossa, agora entendi. Nossa, agora fez sentido. E aí essa pessoa consegue seguir em frente. As sessões hoje, normalmente elas são quinzenais, Uhum. porque como elas são mais fortes, essa pessoa também precisa de um tempo para uma reparação orgânica e também para fazer as tarefas delas, porque hoje eu sou muito pautada em resultados, né? Seja ele qual for, né, o resultado que você está buscando para você. Então, eu preciso te dar também um tempo para que você consiga realizar aquilo. Se eu fizer tudo em uma semana, vai ficar totalmente afobado, vai passar por cima e não vai ter o resultado que eu estou querendo ter com essa pessoa, que é de trazer uma vida mais leve, de uma conquista, de uma performance maior, mas ainda tendo paz interior. Uhum. Então no caso, assim, mentoria, a mentoria é individual, né? Não é em grupo. Isso, individual. E tem algum trabalho em grupo também que você faz? Sim, eu tenho um programa que se chama Liberte a Sua Mente, Seja Feliz, que são lições para um reset mental. Então, eles ficam na plataforma, eu vou alimentando lá com essas aulas, que são exercícios para você aplicar no seu dia a dia. Uhum. Então, por exemplo, uma primeira lição, você vai pensar assim, nossa, que besta, né? Ficar fazendo isso. De você olhar para o copo e falar, esse copo não tem significado nenhum. Só que aí depois a gente vai entrar em, nossa, os meus pensamentos não têm significado nenhum. Para quê? Para que quando aconteça algo que a tua mente está lá ruminando sem parar, você possa afirmar, isso não tem significado nenhum, só tem o significado que eu dou. Então, esse é um programa para você construir uma mentalidade forte. Uhum. Eu sou um cara que, putz, se eu parar de fazer atividade física, assim, se eu Uhum. não fizer nada, assim, uma corridinha, que seja, qualquer coisa, minha mente começa. Eu tenho muita ideia, assim, sabe?
Só que é impossível colocar em prática. Tudo que eu acho que vem de ideia, eu acho genial, né? Mas para colocar em prática é impossível tudo, né? É, existe algum trabalho de respiração que vá nessa linha que, entre aspas, substitua a atividade física, assim? Eu gosto sempre de trabalhar na integração, né? Uhum. Mas sim, você pode utilizar, né, práticas para te trazer esse centramento, porque o que que acontece? Quando você vai e pratica um esporte, né, aí você começa a alterar a tua respiração, principalmente uma corrida, né? Aham. Você vai começar a liberar o teu mecanismo respiratório, que você vai começar a fazer uma respiração mais completa. A hora que você termina, te dá uma paz, né? Sim. Por quê? Porque você para, então você vai começar a respirar profundo e um pouco mais devagar. E isso vai fazer com que você se centre. Uhum. Então, por isso que relaxa a tua mente. Se você praticar só a respiração, isso também vai te trazer esse relaxamento. Uhum. É impressionante. Assim, eu saio para caminhada, por exemplo, vou fazer uma caminhada um pouco mais longa, umas 2 horas. E quando eu volto, a mente já tá de outro jeito já. Ah, não, ajuda muito. Eu sempre indico para o pessoal, até quem tem dificuldade de, por exemplo, meditar, uma dica que é super bacana é você fazer algum cardio e depois você parar quieto. Hum, E ficar ali, porque daí a mente já vai ter, sabe, o corpo já suou, porque quando a gente sua, a gente também tá liberando essa densidade que a gente vai acumulando no dia a dia, né? A gente Uhum. vai liberando essas tensões. E aí você consegue se centrar por mais tempo. Só fica ali respirando, daí que já vai estar com essa respiração automática, né, devido ao cardio, então só mantém ela, fica parado um tempo ali, só deixando vir. Uhum. E aí você disse que o trabalho em grupo é online, né? Isso, hoje todo o meu trabalho ele se dá online. Ah. Porque eu sou um pouco nômade, né? Aham. Então foi a melhor forma que eu encontrei. Durante muito tempo eu trabalhei com consultório ali em Balneário Camboriú. Porém, aí no meio da caminhada eu resolvi mudar para Floripa, e aí eu ficava indo e vindo, eu falei, nossa, mas não tô satisfeita, então eu fui jogando pro online e hoje eu trabalho só no online para poder fazer as minhas movimentações, já que o viajar, estar em contato com culturas diferentes é algo que me empolga muito. Aí normalmente projetos em grupo presencial é quando eu faço as imersões em do Bloom ou do Ponto Zero, que são voltadas para essa conexão interna. O Bloom é mais voltado para traumas da nossa infância e adolescência, né? Uhum. Trabalhar questões dessa nossa construção identitária. E o Ponto Zero já vem com uma perspectiva de consciência um pouco mais aprofundada. Normalmente são pessoas em que já começaram esses estudos, às vezes filosóficos, no estoicismo, já vivenciaram algumas coisas e estão procurando um aprofundamento ainda maior. Ah, tá. Então, mas eu queria saber um pouco mais do ponto zero, como que funciona assim? Uhum. Normalmente são 3 dias Uhum. em que a gente vai para uma pousada. É muito comum de eu fazer em um lugar aqui em Garuva, que é um lugar que não pega celular, só pega no refeitório, então isso já traz um desligamento, né, Aham. muito maior pra gente. E lá a gente vai trabalhar muito com essas práticas de respiração, de meditação, a gente vai trabalhar com elementos, então com fogo, com água, com contato com a natureza, tem trilha para quem quer fazer trilha, e a gente vive então esse momento de imersão, de compartilhar, é super bacana que as pessoas chegam muitas vezes fechadas. E aí, conforme elas vão indo, elas vão se sentindo à vontade para falar mais, para se abrir mais, para se expressar mais, né. Uhum. E por que ponto zero? Porque o ponto zero é o nosso ponto central da criação. É o lugar onde a gente vai que a gente ainda é luz, onde ainda não houve a criação desses muros em volta de nós, que é a formação do nosso ego a partir de coisas que a gente viveu ou que nos falaram. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe nem o nosso nome. Alguém vem e fala: "Você é fulano". Você: "Ah, eu sou fulano". Fulano é assim. E aí você vai construindo esse muro à sua volta e vai se limitando. Não. Então a ideia do ponto zero é que você saia desses muros e vá para esse centro em que você ainda é essa luz com potencial de se tornar quem você deseja ser. E aí
potencial de quem você deseja ser. Então a pessoa precisa ter uma clareza já de quem ela Não. precisa, quem ela quer ser. Não necessariamente. Todos nós já temos essa resposta dentro de nós, né? Eu Uhum. sempre falo, o que te faltam são as perguntas certas. Aham. E quando a gente silencia num lugar que tem menos interferência de ondas, inclusive, como esse lugar que não pega celular, etc., a nossa mente ela já dá uma acalmada e faz com que a gente se conecte mais com o nosso coração, que é o nosso centro de coerência. A partir dali, a gente vai conseguindo ter esses insights maiores sobre quem eu realmente quero ser, sem aquela necessidade de provação social. Porque às vezes eu posso falar para você, nossa, eu quero ter milhões de seguidores porque eu quero ser muito famoso, mas quando eu tô só comigo mesmo, a coisa que mais me satisfaz é uma vida ordinária, simples, em que eu possa, sei lá, ter umas vaquinhas e criar umas galinhas e ter uma vida tranquila. Então, nós tendemos a nos moldar muito com esses muros que as pessoas nos colocam. E sair dessa modelagem faz com que a gente descubra o que a nossa alma realmente veio vivenciar aqui e poder, então, expressar esse nosso potencial divino no mundo. Nossa, muito interessante todo esse assunto, né? A gente está chegando ao final do podcast. Quero agradecer bastante por você ter aceitado vir bater esse papo aí. E queria que você deixasse aí os seus links, ou como as pessoas podem entrar em contato com você. Claro, eu que agradeço o convite, foi um maior prazer estar aqui conversando contigo. E para se conectar comigo é através do Soul Dalita, então SOULDALITA. É até um trocadilho, né? Tem uma pedra sodalita, mas esse é Soul Dalita. E você pode me encontrar, então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube, através desse contato. E lá você tem as informações que você precisa, tem acesso a meditações, a práticas, aulas gratuitas, bastante coisa. Legal. Muito obrigado por ter assistido. Todos os links da Dali vão estar aqui na descrição. Muito obrigado por acompanhar esse podcast. Siga o canal, dê o like e a gente se vê na próxima.